Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração aqui na Rádio Alto Minho. Mais uma segunda-feira na vossa companhia, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão. E nos últimos dias esteve por cá o Papa Francisco, a propósito da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu na capital portuguesa, em Lisboa. Já agora, daqui a uns anos, será na Coreia do Sul. Portanto, do outro lado do mundo, as pessoas viajam de um lado para o outro, como aconteceu em muitas pessoas que vieram de outros quadrantes do mundo aqui para Portugal, para Lisboa, neste cantinho da Europa. E hoje o que é que vamos falar neste programa, Maria do Céu? Vamos analisar aqui algumas coisas que podem ter passado despercebido, ou talvez não, que são algumas frases que o Papa foi dizendo ao longo dos, julgo que 5 dias que esteve em Portugal, sobretudo mais até no último dia, quando começou ele a fazer umas reflexões finais daquilo que aconteceu durante esta jornada, sem descurar também um aspecto importante na viagem que ele depois fez para o Vaticano, no avião, quando disse que, entre muitas outras coisas, em que falou também dos casos dos abusos na igreja, com crianças e jovens, mas que também disse uma coisa importante, que pode ter sido apenas uma frase agradável e diplomática, que foi que das 4 jornadas em que ele participou, esta foi a mais bem organizada. Por acaso foi, aquilo não falhou nada mesmo em termos de protocolo, os horários foram cumpridos, nomeadamente aqueles horários mais difíceis, como por exemplo estar em Fátima às 9h menos 10 da manhã, não é? Mas ele conseguiu estar lá, portanto, correu bem. Mas hoje vamos aqui deter sobre algumas frases que o Papa disse e que merecem reflexão e vão merecer reflexão durante os próximos tempos, e que não foram só dirigidas aos jovens, foi dirigida a toda a comunidade católica e não católica também, se quiser refletir sobre isso, e é isso que hoje vamos fazer aqui neste programa. Olá, ouvintes. Eu estive nas jornadas da juventude e muito mais do que associar o Papa a uma religião, pronto, que está inevitavelmente associado, nós temos que ver, e eu, acima de tudo, vi um ser humano com algum poder em termos de capacidade de atrair, de ser ouvido, de ser apreciado, com todas as coisas boas e coisas más que isso tem, mas acima de tudo uma pessoa, um ser humano que procura, acima de tudo, enviar mensagens humanas de justiça social, integração, inclusão, e tudo aquilo que está fora disto, eu acho que, acima de tudo, nós temos que refletir um bocado sobre isso. Maria, deixa-me só fazer um parênteses, peço desculpa só de interromper, e só para fazer um enquadramento, que é o seguinte: não nos podemos esquecer que muitas vezes as palavras do Papa têm 2 sentidos, o sentido como chefe da Igreja Católica e também como chefe de Estado, porque ele no fundo é um chefe de Estado, e por isso havia aquelas normas de segurança e aqueles eventos de protocolo, como ser recebido por Primeiro-Ministro, quer dizer, não é tirando o núncio, que é o embaixador, geralmente isso não acontece com outras pessoas do Vaticano quando vêm aos países, a Portugal e a outros países. Portanto, aqui as palavras do Papa também podem ser entendidas, não é? Umas como forma de político e outras também como chefe da Igreja Católica. Agora, saber em que qualidade é que ele está a falar é uma das vantagens também do papel dele, não é? Eu acho que eu identifico-me quase totalmente com aquilo que ele diz, não totalmente, porque nós nos dias de hoje não podemos ser contra o capitalismo, contra essas coisas, e porque umas pessoas estão a gerar aquilo que for para os outros, e nós temos que ver isso. É claro que a justiça social é cada vez mais importante e é cada vez mais... É uma coisa que ele disse na Universidade Católica, por exemplo, as pessoas que acabam um curso, acima de tudo, têm que estar gratas porque se conseguiram acabar, mas o que é que eles têm que fazer? Têm que, de alguma forma, contribuir com o seu trabalho, com a sua atitude de vida para melhorar o que quer que seja. Isto pode ser melhorar a 1 centímetro, pode ser melhorar, porque nós não temos que pensar nos milagres como coisas absurdas e completamente estratosféricas, mas fazer alguma diferença à nossa volta. Isto pode ser um sorriso, pode ser uma palavra amiga e pode ser muitas outras coisas, que é reduzir a nossa atitude de crítica, percebermos que não somos nada nem ninguém para fazer juízos, considerações sobre as pessoas, seja do que for, seja porque são gays, seja porque são pretos, brancos, amarelos, aquilo quer que seja, e é isto que ficou para mim nestas jornadas. Aliás, ele falou daquela célebre palavra, o todos, não é? Todos. Que
tinha a intenção precisamente de dizer que não há ostracizações dentro da igreja. Isto foi porque uma mulher gay, ou lésbica, como vocês quiserem chamar, falou com o Papa e disse-lhe que tinha sido excluída da paróquia, e isto é um bocado a imagem do que se passa mesmo entre nós. Nós gostamos de excluir as pessoas porque não são iguais a nós, porque não se vestem como nós, não pensam como nós, não reagem como nós, e cada vez estamos mais assim. E isto, para mim, não é um wake-up call, nem pouco mais ou menos, mas é olhar para mim mesma e pensar que de vez em quando eu cometo algumas coisas que não são bonitas, e de vez em quando é mesmo importante perceber que nós às vezes apontamos os dedos e fazemos reflexões e fazemos considerações, mas que afinal nós, envolvidos na onda em que nós estamos, muitas vezes também não nos damos conta de que estamos a fazer o mesmo daquilo que não gostamos. Mas uma das coisas mais incríveis, entre outras, olha, por exemplo, no discurso no bairro da Serafina, uma das coisas que mais me impressionou foi lavar as mãos. Nós, quando apertamos a mão a alguém que nós não conhecemos e pode ser alguém, eventualmente, ou que tenha as mãos suadas ou qualquer coisa. Eu sei que há muitas questões, tipo a saúde, etc. Mas nós temos aquela noção de lavar as mãos. E aquilo que ele dizia, nós temos nojo das pessoas. E percebe o que eu estou a dizer? Sim. Pronto, ele falou na Serafina que é nojo da pobreza. Não é isso que nós estamos a falar, mas é cada vez mais estarmos atentos aos nossos próprios comportamentos, à forma como fazemos e à forma, muitas vezes, como é interpretado e visto pelas pessoas que estão à nossa frente, nomeadamente a quem nós estamos a tentar fazer o bem ou não fazer o mal. Já agora, por falar em Serafina, essa viagem que ele fez, essa deslocação, melhor dizendo, que ele fez ao bairro da Serafina, é dos bairros mais pobres da cidade de Lisboa, e isso significou, simbolicamente, também toda a zona pobre que o país tem, não é? Ali simbolizada e naquele bairro que aliás foi muito saudado pelo próprio parco de lá, que estava há muito tempo à espera de ter um privilégio daqueles, de receber uma entidade qualquer que olhasse para eles de uma forma em que os projetasse para fora, não é? E que desse a conhecer de facto aquela realidade desse bairro, o bairro da Serafina em Lisboa. E é relativamente a isto e neste apontamento sobre o bairro da Serafina que aquilo que nós podemos fazer é que nós durante o dia, e nós falamos cada um por si, e eu acho que temos que refletir, o que nós desperdiçamos. E era importante, sempre que desperdiçamos alguma coisa, seja aquilo que for, pensarmos que do outro lado, onde quer que seja, há pessoas extremamente carenciadas e que adoravam ter aquilo que nós estamos a rejeitar ou deitar ao lixo. Isto é um princípio, cada vez mais nós temos esta consciência de poupança, mas eu estou a falar mesmo, às vezes nós não lidamos com poupança, mas eu estou a falar mesmo de ajuda. Estão a perceber? E é assim, é aquela questão de que a nós não nos serve, mas para alguém pode fazer toda a diferença. E é importante também vermos como a questão do voluntariado, de sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto e fazermos alguma coisa por o nosso contexto, ou um bocadinho mais para fora do nosso contexto, porque é isso que vai fazer a mudança na nossa vida e na vida dos outros. Nós não podemos pensar que vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a nossa vida e que vamos fazer profundas mudanças. Acima de tudo, e aquilo que diz o Papa, nós temos que olhar para nós. E muitas vezes o que ele muito falava é ficarmos em silêncio e refletirmos e termos a consciência da nossa vida e daquilo que está a acontecer. E hoje em dia fazemos muito pouco silêncio. E nós aqui no Momento de Inspiração estamos sempre a falar do silêncio, da importância do silêncio, mas eu acho que cada vez mais é importante o silêncio como tomada de consciência da vida e tomada de consciência daquilo que está à nossa volta. Nós não temos um momento de silêncio em que nós apagamos ou desligamos todos os ruídos que estão à nossa volta e o ruído da nossa mente, nós não conseguimos perceber a nossa ação, nós não conseguimos perceber que uma frase foi dita fora do tom, ou não percebemos que afinal aquilo com muito boa intenção não correu assim tão bem. E cada vez mais aquela necessidade de pedir desculpa de uma forma verdadeira e genuína, porque nós, afinal, temos muito que, eventualmente, temos alguma coisa que mudar e não somos assim
o nosso comportamento não é assim tão fantástico como nós achamos que é, ou então para pessoas que isso não interessa nada, é importante que comecem a pensar, porque nós não estamos sozinhos no mundo. Mas uma das coisas mais fantásticas que o Papa disse é triste ver as pessoas olhar de cima para baixo. E nós fazemos isso de uma forma constante. Ele diz, nós vamos fazer só isso quando for para levantar alguém que está no chão. Levantar alguém não quer dizer que esteja caído. Levantar alguém significa a nossa compaixão, a nossa misericórdia, a nossa aceitação, a nossa humanidade relativamente a alguém que num determinado segundo da vida, momento, seja o que for, está a precisar de ajuda. Essa foi uma das frases que mais eco teve na comunicação social. Essa frase do olhar a pessoa de alto a baixo, que é uma coisa que se faz muito, não é? Mas não com a intenção que o Papa deu, não é? Olhar para ajudar, neste caso. E essa frase, de facto, depois teve muito eco, foi muito falada na comunicação social, porque digamos que foi muito bem apanhada, não é? Foi uma frase que saiu muito bem. É verdade, porque... Como explicação. Queridos ouvintes, e eu, pecadora, me confesso, quantas vezes eu faço isso de uma forma talvez até inconsciente, porque todos nós estamos, não estão os outros abaixo, estamos todos no mesmo nível. Isso acontece mesmo com alguma atenção e consciência à própria vida, isso acontece. E eu acho que ver estas coisas e o que elas podem representar é importante nós pensarmos e refletirmos um bocadinho, porque nós cada vez mais diferenciamos as pessoas, diferenciamos por tudo, e eu acho que deveríamos parar e pensar que afinal somos todos iguais, e algumas pessoas têm nascem num ambiente mais fácil, outras em situações mais complicadas, mas não é por isso que alguém é melhor porque tem um contexto diferente. E é nesta questão da justiça que é importante. É importante nós sairmos um bocadinho das nossas roupas e dos nossos perfis e da nossa própria vida, e percebermos que somos uns felizardos, ou então também tentarmos calçar o sapato do outro, que é uma das coisas que nós falamos aqui no momento de inspiração e que parece um clichê, mas que é verdade. E uma das coisas que nós devemos mais pensar é que muitas vezes as pessoas esforçam-se, dedicam-se, trabalham arduamente e as coisas não acontecem. E a vida não flui de feição. E nós não deveríamos catalogar ou colocar logo numa gaveta, mas devíamos nós próprios ter cada vez uma atitude mais humana e pelo menos permanecer em silêncio mental, em silêncio psicológico, em silêncio de voz, de tudo, porque nós às vezes fazemos tantas considerações que não são positivas, e acho que esta questão do silêncio, da reflexão, é cada vez mais importante na nossa própria vida. Mas isto, queridos ouvintes, não quer dizer que se alguém nos bater, que damos outra face. Eu nunca fui apologista disso. Eu acho que nós não devemos reagir no mesmo, com o mesmo tipo de energia que nos foi enviada. Acho que devemos silenciar, mas não aceitar. E eu acho que é uma questão que o Papa muito falou, que foi perguntem, sejam críticos. Ele dizia isso de uma forma constante em todos os discursos, quase dizia assim: critiquem, perguntem, questionem. É assim que as respostas chegam, é assim que as pessoas evoluem, é assim que as pessoas procuram outras informações, porque nós cada vez mais acomodamos-nos à informação que temos, não queremos saber mais nada. Então, a partir de uma certa idade, tipo a minha, não é? Nós achamos que até já temos muita informação e não queremos mais nada, mas há tanta coisa dinâmica, há tanta coisa séria, importante e até fundamental que nos passa ao lado e nós não nos apercebemos, porque nem nos damos ao trabalho de perguntar. E quando há alguém que está constantemente a perguntar, ou a questionar, ou a argumentar, nós catalogamos essas pessoas de rebeldes, desintegradas, não conformadas com a vida. Mas, pelo amor de Deus, o que é isto? Verdade ou não? Sim, exatamente. Porque são catalogadas, e esta questão de que cada vez mais, e nós já falamos aqui também no momento de inspiração, em que a educação escolar e a educação de forma transversal é a do não questionamento, é a da aceitação total e absoluta a uma ordem, seja de que for,
para formar as pessoas todas numa direção. Eu não sou contra as regras, nem pouco mais ou menos, eu adoro as regras, porque se nós soubermos bem as nossas regras, nós sabemos o limite até onde podemos ir, isso é muito bom. Eu sempre fui a favor de regras. Agora, não catalogar as pessoas porque falam, porque argumentam, porque têm outra opinião, pelo amor de Deus. E nós vivemos num momento em que ter uma opinião diferente não é bem aceite, porque as pessoas são catalogadas de qualquer outra coisa, e eu acho que isto é incrível, porque isto só demonstra que num determinado núcleo ou perto de si ou qualquer coisa, as pessoas não têm capacidade ou não têm informação para se ter uma discussão acerca de qualquer coisa, e então o melhor é pôr um nome, um rótulo e acabou-se a conversa. E isto é muito mau, e nós temos que educarmos a nós, porque eu acho que nós temos que aprender, e aquelas pessoas que ainda estão numa fase de aprendizagem, tipo os nossos filhos ou os jovens, a atitude crítica é fundamental, a atitude crítica é fundamental na vida, é fundamental na situação de trabalho, é fundamental em tudo. E o que quer dizer uma atitude crítica não quer dizer que seja contra qualquer coisa, significa que num assunto determinado há mais que uma opinião, há sempre mais que uma visão, e nós temos alguma rejeição quando há muitas questões. Muito bem. Maria do Céu, atentando em algumas frases do Papa, uma delas foi uma importação, uma espécie de um cover que ele fez de uma frase muito célebre de João Paulo II, que era aquela frase do não tenham medo, não temam, e se querem mudar o mundo, façam-no pela justiça e pela paz. Isso foi ele que acrescentou depois aquela frase que João Paulo II dizia sempre em todas as viagens quando se encontrava com jovens, que era o não tenham medo. Outra coisa, porque eu acho que estas jornadas, acho que de certa forma algumas coisas que ecoaram em nós, eu espero bem que sim, querido ouvinte, porque é bom sinal, e uma das coisas que mais ecoou em mim, primeiro foi, não sejam cópias uns dos outros. Isto faz-me lembrar Ralph Waldo Emerson, que dizia para evitar copiar os outros e devemos tentar ser originais. É uma das coisas que o Papa mais defendeu, é sermos originais, e sermos originais numa sociedade em que só quer copiar XYZ, uma opinião, uma ideia, uma política, um clube de futebol, pelo amor de Deus, começa a não haver muito espaço e a pessoa começa a sentir uma certa prisão, porque tudo aquilo que não for, de certa forma, opinião dominante é logo escolhido. Por isso, tentem ser originais. Há tantas coisas que nós vemos nos outros que achamos fantásticas, mas eu já experimentei, e há coisas que nós tentamos depois copiar e não funcionam. Sabe porquê? Porque não há autenticidade, porque não há verdade, porque aquilo fica bem em alguém, mas não fica bem em nós nem na nossa própria vida. E encontrar um espaço de originalidade, de sermos nós próprios, é fundamental na nossa vida, é fundamental no nosso propósito e na alegria na qual devemos viver, que era uma das coisas, foi mais um dos assuntos que o Papa Francisco falou, é tentarmos viver com alegria, tentarmos perceber que há coisas que não dependem de nós e que nós temos que gerir a nossa vida da melhor forma para que possamos viver em alegria. E viver em alegria, que é programas que nós fizemos aqui no Momento de Inspiração, é que nós temos que arranjar um espaço para sorrir, um espaço para termos humor, um espaço para brincar, porque muda completamente a nossa forma de estar, a nossa mente e até a nossa predisposição para outras coisas. Mas aquilo que uma das coisas que mais me impressionou nestas jornadas foi não ter medo. E durante muito tempo eu tive uma psicoterapia, e uma das coisas que mais me foi dita foi: não se deve ter medo. E eu cheguei à conclusão que tinha medo do medo. Ou seja, eu tinha medo de situações que me pudessem causar medo. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Nós ficamos completamente limitados, bloqueados, contaminados, digamos assim, com tudo aquilo que vem de fora, com todo o ruído, e que nós somos incapazes depois de fazer alguma coisa. Daí que o que dizia o Papa Francisco é que nós não podemos evitar cair. O mal, quando caímos, é permanecermos caídos. E aí nós temos que fazer uma coisa que ele também dizia num discurso, que é assim: estamos cansados, estamos desmoralizados, sabem o que é que devemos fazer? Beber um copo de água, levantar e continuar. Porque é mesmo. E temos que perceber
que muitas vezes o nosso foco na nossa vida é criado por nós próprios. Se a pessoa tem medo do próprio medo, então a pessoa limita-se a ela própria para não viver, porque tem medo de algo completamente utópico e muitas vezes uma ilusão. Por isso nós temos que, com a ajuda de párocos, com a ajuda de freiras, com a ajuda de psicoterapia, com a ajuda de amigos, nós temos que sair um bocadinho de um ambiente tóxico que nós criamos para nós próprios e que criamos à nossa volta para viver com alegria e para ser uma expressão autêntica de um ser humano, porque eu não quero pôr na minha interpretação sobre estas jornadas, não é porque sou católica, ou porque isto ou porque aquilo, mas acima de tudo o Papa deu uma ideia da espiritualidade, da forma como deve ser vivida, que é sermos apenas bons seres humanos, ou o melhor possível, estando atentos a todas as coisas que estão à nossa volta, nomeadamente a nossa dependência do telemóvel. Isto é verdade. E cada vez mais estamos dependentes. Eu estou dependente porque eu tenho os meus podcasts, tenho os meus livros, tenho as minhas músicas, mas isso também é uma dependência. E é importante nós também percebermos que também temos alguma dependência, porque nós acabamos por ter perto de nós, aqui no espaço de um abraço, de pegarmos tudo aquilo que precisamos e isso o que é que nos faz? Faz que nós, quando estamos com o nosso telemóvel, seja a ouvir um livro, um podcast, a ouvir uma música, seja aquilo que for, nós ficamos fechados para aquilo que está à nossa volta. E é isso um bocadinho que nós devemos estar atentos, vermos e tentarmos até controlarmos a nós próprios para não vivermos de uma forma isolada e não percebermos o que é que se passa à nossa volta, porque isso é o que nos pode tornar com mais adição ou com menos adição. Saber utilizar, saber planear, sabendo que as coisas estão todas lá. Outra das coisas que é muito importante, e eu acho que eu fiquei também muito impressionada, é que nós cada vez mais precisamos uns dos outros, e o que é um bocado contrário àquela ideia de que cada vez cada pessoa está mais na sua bolha, cada vez está mais na sua própria vida, não quero saber dos dramas daquilo, porque nem sequer quero me dar ao trabalho de ajudar ou ter um pensamento sobre isso. Por isso, nós precisamos de todos, a Igreja, a espiritualidade, a humanidade, precisa toda a gente de uma forma genuína e autêntica. Não quer dizer que todos tenhamos a buscar a perfeição, que é uma das coisas que o Papa Francisco também falou, que é a perfeição. Mas o que é a perfeição? A perfeição é a nossa própria vida, só nos damos conta quando, de certa forma, perdemos alguma coisa importante que temos até ao momento. Por isso, acho que também devíamos pensar um bocadinho nisso. Sobre essa ajuda aos outros, o Papa personificou isso muito bem quando fez o discurso final aos voluntários. Foi aí que ele se referiu naqueles que servem e se apressam para alcançar os outros. E é por isso que eu digo, algumas analogias que ele fez foram felizes, porque ele aproveitou momentos para transmitir as mensagens que seriam muito mais duras. Utilizou também aquela coisa da Maria que foi rapidamente, que se levantou rapidamente para ajudar a sua prima, e aquela questão de se levantar. E também outra frase das ondas da Nazaré. As ondas da Nazaré, que ele também se referiu. E foram essas frases mais sonantes. E uma das coisas que ele não se esqueceu também, Maria do Céu, e que é muito atual, são os conflitos que graçam no mundo. Sim. Ele referiu-se muito concretamente à Ucrânia, sim, como não podia deixar de ser, sobretudo para dizer que havia pensamentos e orações ali, naquela jornada, que estavam com aquelas pessoas que não puderam vir a Lisboa, da Ucrânia, que queriam vir, mas acabaram de não poder vir porque estão reféns deste conflito, não é? E é muito mais difícil de sair. Obviamente. Mas com isso simbolizou todos aqueles que graçam no mundo, nomeadamente em África, um continente completamente carente, não é? Sim, e uma das coisas que ele dizia que é muito importante ter jovens, é muito importante saber sonhar, voar e ir atrás dos sonhos e até investirmos nessa capacidade de fazermos alguma coisa, que eu acho que é muito importante. E completamente foi também importante ele falar da indiferença que ele dizia que é mais perigosa que o cancro, porque realmente nós vivemos, e eu vejo, nós cada vez colocamos uma máscara de indiferença relativamente a isto e àquilo, cada vez mais impacientes sobre qualquer assunto
cada vez mais na nossa bolha para discutir de uma forma fundamentada e até inteligente sobre um assunto com diversas opiniões e até podem ser completamente contrárias. E porque nós é importante percebermos que muitas vezes estamos um bocadinho nessa onda de conformismo e até de aceitação perante situações que nem sequer pensamos ou questionamos se estão certas ou não. E eu acho que faz de nós um bocadinho aquela coisa de irmos atrás de uma corrente e um dia acordamos e vemos que estamos a caminhar numa direção que não faz o menor sentido para nós. E quando isso acontece, queridos ouvintes, isto é devastador. Porquê? Porque destroem-se famílias, destroem-se amizades, destrói-se muita coisa, porque a pessoa de repente não se sente bem e sente um vazio monumental e põe a culpa nos outros e destrói-se tudo, porque de repente se sente vazio. Estamos quase a fechar o programa, o tempo passa depressa, Maria do Céu, mas há pouco falávamos também na vertente dupla da presença do Papa em Lisboa, como chefe de Estado e como chefe da Igreja Católica, e um dos temas que ele tocou mais como chefe de Estado e que criou um embaraço foi quando se referiu à questão da eutanásia, recentemente aprovada também em Portugal pela Assembleia da República, e aí transmitiu uma mensagem muito direta, até porque na circunstância estão lá os representantes da nação, Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E eu acho que há assuntos muito complicados, por isso é que eu digo que eu identifico-me imenso com o Papa Francisco, não na sua totalidade, há certos aspectos que eu não me identifico, nomeadamente a questão do aborto, eutanásia e capitalismo. São 3 aspectos que acho que um dia até podemos debater sobre isso. Acho que eutanásia é uma atitude muito, muito egoísta nossa de pensarmos que os outros têm que sofrer, porque é a lei da vida. E eu acho que as pessoas acima de tudo, os seres humanos acima de tudo, têm que ter dignidade, e eu acho que isso é muito importante. Relativamente ao aborto, é uma questão extremamente complicada, mas nós sabemos que hoje em dia acho que as pessoas têm que ter o direito de escolha. E isto implica ter mais consciência e responsabilidade nos próprios atos. Há situações mega complicadas que eu sou por 100% a favor, e há outras que realmente têm que ser consideradas e bem ponderadas. Relativamente à questão do capitalismo, já disse, mas eu acho que o Papa Francisco é muito mais que 3 ideias. O Papa Francisco, acima de tudo, deixa uma marca de profunda humanidade. É uma pessoa que não usando o nome de filósofos, de humanistas, de pensadores, do que quer que seja, a postura dele é profundamente enraizada na questão humanista, e Ralph Waldo Emerson é das pessoas mais extraordinárias para mim e para o momento de inspiração. E a questão de que muitas vezes que ele dizia, por favor, não sejam fotocópias, procurem ser originais, é aquilo que para mim faz muita diferença. Não se esqueçam que levantar é importante, cair é aquilo que é inevitável, permanecermos no chão é o mal, levantar-se ou cairmos, levantarmos mais rápido e não ter medo de pedir ajuda, porque, aquela questão da vergonha de nós termos caído é só pessoas realmente que não têm a noção do que é a própria vida, e nós devíamos ter acima de tudo a noção de que a vida tem altos e baixos, que nós, quanto mais amigos tivermos e quanto mais investirmos à nossa volta no bem, mais vamos ter para nós. Muito bem. Quem ama não fica de braços cruzados, apressa-se para socorrer e ajudar os outros. Frase final do Papa Francisco em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. Foi o tema do momento de inspiração desta semana, com a Maria do Céu e comigo, o Fernando Serrão. Para o final, People. É proposta, há lá muita gente, não é? People, com Libianca. Nós voltamos de hoje a 8 dias novamente à vossa companhia, portanto, na próxima semana. Obrigado. Obrigado.